Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre empuxo de solo nas construções, né? Então, eu peguei aqui um modelo hipotético, né? Onde eu tenho a minha construção aqui com 3 metros de altura. Eu tenho aqui um talude, né? Encostado nela, né? Então, assim, a gente vê que empuxo existem construções que são enterradas, né? Que também existe esse contato com o solo nas paredes. E existe construções em encostas, né? Que é esse caso aqui, onde eu tenho um solo arenoso que está em contato com a minha parede oeste aqui, né? No caso. Então, eu peguei aqui um exemplo hipotético, né? Onde eu tenho aqui um gama do solo de 19 kN por metro cúbico, referente ao solo arenoso, um ângulo de atrito de 27 graus, referente a esse solo arenoso. E aí a gente consegue extrair as informações para poder calcular esse empuxo de solo, né? Para isso é necessário um estudo mais aprofundado de solo, né? Onde a gente faz a sondagem na obra para a gente poder extrair essas informações de solo necessárias para o cálculo do empuxo, né? Em alguns casos necessários aí. Então eu tenho aqui o meu coeficiente de empuxo ativo, que tem a fórmula aqui, né, de tangente ao quadrado, 45 menos o ângulo de atrito sobre 2. Calculando eu chego no coeficiente ativo de 0,3755, que é uma constante, né? Aí chegando aqui a gente já consegue calcular o empuxo, né? O input será o peso específico vezes a altura vezes o meu Ka. Fazendo os cálculos eu chego no valor de 21,40 kN por metro quadrado. O empuxo ele é uma pressão triangular por metro quadrado na minha parede, né? Então eu tenho aqui geralmente começa em 0, né? E conforme a profundidade vai aumentando essa força de empuxo. Para esse caso eu cheguei no valor de 21,40, né, kN por metro quadrado, pegando toda a área de contato com o solo, né. Agora, se a gente quiser pegar essa pressão e transferir para um modelo bidimensional estrutural, a gente tem que fazer essa conversão, né? Eu pego o meu valor de empuxo por metro quadrado, multiplico pela altura, divido por 2, eu chego nesse valor aqui, ó, de 32,10 kN por metro. Aí a gente pode aplicar em modelos bidimensionais, né? Então é uma carga distribuída, né, que é aplicado sobre a minha parede, né, sobre a minha estrutura, ok? Então eu vou mostrar esse modelo bidimensional como que vai ficar nessa estrutura hipotética, né? Lembrando que é só um exemplo, né, do que pode acontecer em obra. Então nós temos aqui um modelo aqui bidimensional, onde eu tenho essa carga de empuxo sendo aplicada no meu pilar, né? E provocando efeitos na minha estrutura, né? Nesse caso, a gente tem efeitos de segunda ordem, né? Onde existe um deslocamento lateral significativo, né? Provocado por essas cargas. Então, gera efeitos de segunda ordem, né?
há um aumento de excentricidade, um deslocamento maior da minha estrutura. Então é um efeito que altera bastante, né, do ponto de vista de uma análise estrutural, né? Se a gente puxar os esforços de tração, a gente pode ver aqui como que modifica, né, o estado de tensões da minha estrutura, ó. Então são valores significativos, né? Esses valores têm que ser contabilizados no cálculo estrutural, né? Antes de fazer uma modelagem, a gente precisa prever isso, né, no projeto, porque é perigoso, né? A gente sabe que os efeitos de segunda ordem solicitam mais a estrutura, né, a obra em si. Então a gente tem que preparar essa estrutura para suportar esses efeitos. Então são efeitos permanentes, né? E aí a gente faz esse estudo. Então é gerado um esforço também de cisalhamento, né, significativo na minha estrutura. Gera também esforços axiais, né, de tração e compressão nas minhas barras, né. Então é um efeito que tem que tomar assim, um cuidado muito grande, né. Então nesse caso está gerando um deslocamento aqui de 0,268, né, na horizontal. Então a gente vê que é um efeito assim que realmente modifica bem. Ok? Então é isso, pessoal. Eu quis trazer esse exemplo aqui para a gente entender um pouco sobre isso, né? O que acontece quando a gente tem um empuxo, né, na nossa obra. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais.